ao tema hegemônico do garantismo. Também foi debatedor no Congresso Nacional da CONAMP, tem sido autor de artigos para a Gazeta do Povo, coautor do livro já referido. Enfim, tem vários outros itens, um currículo vasto. E, sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Diego Pesce. Muito bom dia a todos. A satisfação voltar aqui para Natal após tanto tempo. Gostaria de saudar os amigos aí, o Fausto, Odinei, o seu procurador-geral, todos aqueles que aqui se fazem presentes para prestigiar essa nossa palestra de hoje. Eu estou aqui para falar, meus amigos, sobre um livro que nós lançamos, eu e o colega Leonardo Jardim, há cerca de um ano, chamado Bandidolatria e Democídio. Esse livro trata daquilo que nós, como promotores de justiça, em cerca de 20 anos de atuação, presenciamos acontecer no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ali em germen surgiu aquilo que viria a acontecer no Brasil de hoje. As teorias que foram gestadas no nosso estado se tornaram hegemônicas e fazem do Brasil aquilo que o Brasil é hoje. Nós tivemos aqui a palestra brilhante do Lincoln, abordou uma temática interessantíssima, e eu pretendo, com toda a humildade, acrescentar alguns dados a essa temática. E esses dados nada mais são do que a responsabilidade do Estado brasileiro, a responsabilidade do Ministério Público, a responsabilidade do Poder Judiciário e a responsabilidade dos governantes pelo massacre que nós vivemos no Brasil hoje. Nosso livro começa com um caso que comoveu o Estado do Rio Grande do Sul. Um fato que gerou, inclusive, a queda do nosso secretário de Segurança. Numa semana de extrema violência, até para os padrões de Porto Alegre, que Porto Alegre, como Natal, figura entre as 50 cidades mais violentas do planeta. E esse fato, ele enseja o início do livro, que é o meu ensaio, que é o primeiro ensaio desse livro, e a partir dele nós tentamos desdobrar tudo aquilo que entendemos deve ser analisado no Brasil. Toda a problemática da criminalidade e do democídio brasileiro. Por favor. O fato é esse aqui. Quinta-feira, 17h30, na rua Ari Marinho, bem próximo à esquina com a movimentada Eduardo Chartier, bairro Genópolis, zona norte de Porto Alegre. Uma mãe, acompanhada pela filha adolescente, dentro de um Honda Fit, aguarda o outro filho, que está por sair da escola. Os senhores me ouvem bem aí no fundo? Imagem também? Não a minha, a da tela. Sigamos. Sem que ela perceba, um homem aproxima-se da janela e, com uma arma, exige que ela entregue o celular. Sem reagir, Cristine Fonseca Fagundes, 44 anos, foi baleada na cabeça e tornou-se a 25ª vítima de latrocínio, roubo com morte, na capital. O crime ocorreu a poucos metros de uma escola infantil e quase em frente ao Colégio Dom Bosco, de onde sairia o filho de Cristine ao final de mais uma tarde de aula, e para onde correu, em pânico, a filha, após a mãe ser alvejada. Após o incidente, a direção informou pais e alunos que a escola não abrirá nessa sexta-feira. Esse foi o fato que gerou comoção no nosso estado. Por uma razão muito simples. É inimaginável num país dito civilizado que uma mãe vá buscar um filho no colégio e leve um tiro na cabeça na frente do outro.
Próximo, por favor. Vejam como esse fato ocorreu. Esses são os 3 autores do crime. Eles roubaram um carro e mantiveram o motorista como refém. Num espaço de 30 minutos, numa das ruas mais movimentadas de Porto Alegre, eles assaltaram 10 pedestres. 10 pedestres. E após assaltarem 10 pessoas, foram até onde estava a Cristine e, sem qualquer razão, mataram essa senhora na frente do filho. Aqui está o kit completo da segurança pública e da ideologia em segurança pública no Brasil. Desencarceramento. Os três tinham um histórico de antecedentes que parece o Antigo Testamento da Bíblia. Desarmamento civil. Durante 30 minutos eles assaltaram 10 pessoas sem que houvesse uma apta a reagir. E o desarmamento não impediu que eles tivessem arma. Com um histórico de antecedentes que parece um guia telefônico. Legalização das drogas. Os 3 com envolvimento em tráfico e uso de entorpecente desde a adolescência. Não reaja jamais. Ela não reagiu. E aí nós vamos ao histórico do Tiago, que foi o assassino. O próximo, por favor. Veja o histórico criminal do Tiago. 2013, infrator com passagem pela fase por... menor infrator com passagem por roubo. 2004, receptação e homicídio. 2005, roubo com condenação a 10 anos de prisão em 2006. Vejam como funciona. Entre 2005 e 2012, ele não praticou mais crime. Por quê? Porque estava preso. 2012, preso com 47 pedras de crack. 2015, praticou mais 6 roubos. 2016, praticou mais 7 roubos. E depois, naquele dia, mais 10 roubos e um latrocínio. Pergunto aos senhores: era razoável que se mantivesse preso esse rapaz? Era razoável que no dia em que ele tirou a vida dessa mãe de família, ele estivesse na cadeia em vez de estar na rua? Era razoável. A mim me parece. Pergunto outra coisa: era previsível que ele, uma vez solto, em lugar de procurar um trabalho de servente de pedreiro, ou uma dessas coisas que as pessoas decentes fazem, que é trabalhar para sobreviver, não importa o quão pobres sejam, que ele fosse, como fez a vida inteira, roubar, traficar e assassinar? Era previsível. Não obstante isso, após o crime, as discussões que se iniciaram, os debates públicos no Rio Grande do Sul, invariavelmente iam para aquela velha história. Esse criminoso, na verdade, é uma vítima da sociedade. Ele não teve oportunidades, ele não teve chances. Aquela cantilena que todos nós conhecemos, aquela justificativa puramente ideológica. Esse livro, cuja capa eu coloquei ali abaixo, é de um psicólogo clínico americano, PhD em Yale, chamado Stanton Seminole. Durante 30 anos, entrevistando criminosos, analisando o comportamento criminoso, ele recolheu esse conhecimento e publicou nessa obra, que é um clássico, Inside the Criminal Mind. E ele diz o que nessa obra? Próximo, por favor. Criminosos não são vítimas, criminosos são algozes. Ele usa uma figura de linguagem que é muito interessante. Ele diz que eles enxergam as pessoas como peões no tabuleiro de xadrez, e desses peões eles podem livremente dispor. Todo criminoso, toda escolha de um criminoso é racional. Ele pesa os prós e contras, ele pesa os possíveis riscos da atividade que ele vai fazer. Existem efeitos que são dissuasórios, ou seja, a pena resolve. E se os senhores, por qualquer motivo,
entenderem que a pena não resolve, eu peço que lembrem a palestra do Lincoln, do colega Lincoln aqui. Por que é que as ordens do PCC são seguidas à risca? Por que é que o PCC, o sujeito depois que sai tem que pagar a cebola? Por que é que se ele sair do mundo do crime ele não pode voltar? Porque o PCC, esse câncer que existe no Brasil, como são cânceres todas as outras facções criminosas, não hesita em impor as regras que ele cria. Muito ao contrário do Estado brasileiro. Então, o que diz o Seminole? Tudo justificar, tudo explicar, é tudo justificar. Você pega uma família que tem 2 irmãos, ele cita casos, vários casos assim, os 2 criados pelos mesmos pais, na mesma condição financeira, com a mesma dificuldade, um é bandido e outro não. Eu não posso buscar uma causa remota, tem que ter alguma coisa diferente. E o que ele diz que é diferente, os criminosos, diz o Seminole, eles têm uma maneira diferente de pensar. Isso é o que nós podemos dizer com segurança. E nessa maneira diferente de pensar dos criminosos, estou falando muito rápido, pessoal, se me desculpem, tá? Às vezes eu destrambelho e vou, pode fazer assim, ó, deu uma segurada. É que eu estou acostumado a falar antes, eu tenho meu colega de livro que fala depois. E ele gosta de falar demais, então eu tenho que encurtar o meu tempo para ele poder aproveitar. Mas hoje, como eu sou o último, eu vou abusar um pouco de vocês. O que diz o Seminole? O criminoso, cada vez que você explica a conduta dele, você está justificando. E isso impede, inclusive, a socialização dele. Porque vejam que coisa. Ele diz que há casos em que é possível você pegar aquele delinquente, pegar aquele bandido e transformá-lo num cidadão respeitador da lei. Mas isso jamais pode acontecer sem que o delinquente assuma que errou. Sem que ele tenha, nas palavras do Seminole, um sincero arrependimento em relação àquilo que ele fez. Nós temos isso no Brasil? É claro que não. No Brasil, o criminoso, ele já conseguiu assimilar esse discurso ideológico de que ele é uma vítima. Vejam essa capa aqui, esse sujeito matou um marinheiro. Não se reage a assalto. Assassino de marinheiro debocha de vítima e confessa ter matado para roubar. Preso não mostrou remorso. Fico 4 ou 5 anos e depois um advogado me solta. Pergunta aos senhores, ele está errado? Ele mentiu? Não, é exatamente assim que acontece. Próximo, por favor. Essa tendência, meus amigos, foi diagnosticada no Brasil no final dos anos 90, início dos anos 2000. Nessa obra, que agora é reeditada, é um clássico dos estudos criminais brasileiros. Crime e Castigo, reflexões politicamente incorretas. O professor Ricardo Dipp, um dos autores, ainda vivo e, graças a Deus, muito bem de saúde e trabalhando muito bem pelo Brasil. E, infelizmente, já falecido, um gênio, chamado Volney Correia Leite Moraes Júnior, juiz do Alçada de São Paulo. A expressão bandidolatria foi criada pelo Volney. E vejam o que ele dizia ainda no início dos anos 2000. Todos os séculos registram surtos espasmódicos de contracultura e anticivilização. Neste fim de século, a revivescência cínica em voga é a bandidolatria. Cegos à dramática situação da população, atormentada por assaltantes, e surdos aos gemidos das vítimas, insensatos há que se propõe a identificar no ladrão assaltante uma auréola robinhoodiana. E depois ele segue falando de todas aquelas pessoas em relação às quais o humanismo é sadio. O trabalhador, ao rurículo, ao pedreiro, ao padeiro, todos aqueles que, por piores que sejam as condições de vida, não delinquem. Porque identificar criminalidade com pobreza é o ato de maior preconceito que alguém pode fazer. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. E aí depois ele finaliza como: falso e hipócrita humanismo é o que prodigaliza benesses aos que estupram, sequestram, roubam e matam. Volney publicou essa obra a exemplo de outro grande pensador de direito penal brasileiro, Gilberto Calado de Oliveira, e as obras
foram recebidas com um silêncio ensurdecedor, como se diz na brincadeira. Porque o Brasil tem uma propensão muito triste a entronizar nulidades e enterrar os seus gênios. Isso que o Volney, o saudoso Dr. Volney, avisou em 2000, em 1967, aquela que talvez seja a maior inteligência que o Brasil já produziu, Mário Ferreira dos Santos, alertava para isso em 1967 nessa obra Invasão Vertical dos Bárbaros. Mário, segundo o professor Olavo de Carvalho, é um pensador que é maior que o Brasil. Quando não existir mais o Brasil, ainda vai existir Mário Ferreira dos Santos. E vejam o que ele dizia, isso é fundamental. A humanidade é herdeira de si mesma. O que garante o nosso direito, senhores, o nosso direito penal, o que garante que o nosso patrimônio seja tutelado por normas de direito penal, o que garante que as senhoritas não sejam obrigadas a manter uma relação sexual não consentida, é a nossa cultura. São os valores que estão impregnados na nossa cultura. Nós somos herdeiros de uma civilização. Parem para pensar. Existe algum outro animal que seja tão dependente da cultura, das realizações dos seus pares, quanto o ser humano? Assistem o National Geographic? Nasce uma girafinha, um gnu, já sai meio caminhando. O homem vai começar a se virar sozinho com 12 anos. E muito mal. Então, nós dependemos, mais do que ninguém, desse legado civilizacional. Nós dependemos desses valores que nós temos que preservar. E o que é que o Mário Ferreira alertava em 67? Ele veio a morrer um ano depois da cardiopatia que ele sofria. Que ele verificava no Brasil, naquela época, as chamadas disposições corruptivas do ciclo cultural. O relativismo. O crime não é tão crime. O criminoso não é mais tão criminoso. E a vítima, isso é o mais importante, não é tão vítima. Ele dizia o quê? O esquecimento da vítima é um sintoma de barbarismo social. É um sintoma de colapso na civilização. Vejam, num período de 30, 40 anos é muito fácil se transformar um país de algo que está progredindo, de algo lindo, de algo que enche os olhos para o futuro, se transformar isso num charco imundo de crime, violência e abuso como virou a Venezuela. É muito fácil. Isso foi explicado, próximo, por favor, por esse cidadão aqui, Yuri Alexandrovich Bezmenov. Ele era um agente da KGB que fugiu da União Soviética, se refugiou no Canadá e deu uma série de conferências explicando como é que funciona a desestabilização de uma sociedade. Eu faço isso para uma introdução daquilo que eu quero colocar em relação ao Brasil. São basicamente 4 passos: desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Desmoralização. Você pega tudo aquilo que um povo tem de mais caro, tudo aquilo que constitui a própria essência da cultura, a sua religião, os seus valores, e joga tudo isso na lata do lixo. Tudo. Desapego à vida, imoralidade do legislativo, soa familiar? Apologia ao crime, massificação de vícios. Os policiais devem ser invariavelmente tratados e considerados maníacos, violentos e corruptos. Os criminosos, em contrapartida, são pessoas criativas, inteligentes e interessantes que a sociedade oprimiu e não permitiu que o intelecto e a bondade florescessem. Desestabilização, erosão das instituições, perda de confiança no parlamento, perda de confiança na polícia, judiciário entupido de demandas sem qualquer relevância e incapaz de resolver aquelas demandas que possuem relevância social. Radicalização das tensões sociais. Crise. Isso aqui é muito importante. Órgãos artificiais reivindicam o poder. Órgãos não eleitos, órgãos que não representam a ninguém que não eles mesmos
demandam participação efetiva de decisão e demandam empolgar o poder. Nesse ponto aqui, nós chegamos à situação em que a sociedade deixa de funcionar produtivamente. Nós tivemos uma pequena amostra disso com a greve dos caminhoneiros. Pequena, muito pequena. E finalmente, normalização. O país entra em colapso. E o povo desesperado aceita qualquer coisa em troca da promessa de paz. As liberdades podem ser todas suprimidas, as instituições podem ser todas destruídas, porque tudo que o povo quer é paz. Eu verifico alguns desses processos no Brasil. Vou procurar mostrar para os senhores de que maneira eu entendo que a criminalidade, que é o foco da minha área de pesquisa e interesse, a criminalidade contribui para isso aqui. Próximo. Quanto tempo eu tenho, por favor, ainda? Vou deixar vocês almoçarem, tá, pessoal? Desculpa. É que eu estou curtindo muito esse calor em Natal. Eu saí da minha cidade, estava 4 graus. Cheguei aqui, estava 34. Estou pensando em pedir asilo climático para vocês. Vinha no avião, perguntei para a moça, o que é aquilo ali? Diz, é o sol, gaúcho. Não me lembrava o que era mais. Mas, enfim. Qual é a situação do Brasil? 60 mil pessoas assassinadas por ano, para arredondar a conta. 60 mil. Uma morte a cada 9 minutos, mais de 6 mortes por hora. De modo que, nas 2 horas ou mais, um pouquinho mais nós vamos passar aqui, 14 brasileiros vão ser assassinados. Querem contextualizar isso aí? Próximo, por favor. O Estado Islâmico, Boko Haram, Talibã, Al-Shabaab, todos os principais grupos terroristas do planeta operando ao redor do globo terrestre, precisaram de 2 anos para matar o que se mata no Brasil em apenas 1. Entre 2000 e 2015 foram assassinadas cerca de 800 mil pessoas no Brasil. Natal tem o quê? 850 mil habitantes? 880, algo assim? Vocês imaginem, num período de 15 anos, está aqui a população de Natal, e entra o pessoal com metralhadores, extermina todos. 800 mil mortos. Entre 2011 e 2015, morreu mais gente no Brasil do que na guerra da Síria. E aí nós dizemos, pô, isso está comparando com países remotos, com questões... Comparar o Brasil com ele mesmo. O nosso país, na década de 80, tinha uma taxa de homicídios que era de 11,7 por 100 mil. E hoje é de 30 mortos por 100 mil habitantes. O que é que isso implica na nossa vida, meus amigos? Próximo, por favor. James Quinn Wilson foi um estudioso que impactou profundamente a análise da criminologia na América, com esse livro. E ele dizia o quê? O crime atomiza a sociedade. Como é a nossa vida hoje? Eu vim aqui hoje pro MP, um motorista, ele me mostrando a 2 quadras daqui. Todo dia assaltam uma pessoa nesse lugar. Porto Alegre não é diferente. As cidades maiores do Brasil não são diferentes disso. Então como é que nós vivemos? Como é que uma sociedade tem que fazer para funcionar produtivamente? As pessoas têm que se encontrar, as pessoas têm que interagir, elas têm que ter finalidades comuns. No Brasil não. Você fica trancado no escritório, no Facebook ou no WhatsApp. Você sai do escritório, pro seu carrinho, vai até a sua casa, no seu condomínio fechado, e fica trancado num apartamento. Porque as ruas não pertencem mais ao cidadão brasileiro, as praças não nos pertencem mais. E isso é um sintoma de colapso civilizacional. E na década de 60, final da década de 60 nos Estados Unidos, quais eram as discussões em torno dessa criminalidade, desse aumento de crime que muito se assemelha ao Brasil? Em primeiro lugar, negação de que aquilo fosse um problema. Aquilo era como é que se diz, como chamam no Brasil, era populismo penal midiático, isso é coisa da mídia. Em segundo lugar, atribuição desse problema a causas remotas.
problema não é o que o bandido faz, não é a inércia do Estado, não é a nossa incompetência. O problema são questões, o crime é uma questão social, como dizia o baiano da tropa de elite. A questão é social. E o que diz o Wilson, que foi um dos responsáveis, por exemplo, as teorias dele foram responsáveis por transformar Nova York de uma coisa horrorosa numa cidade segura. Ele dizia o mesmo que o Seminole. Os criminosos pesam prós e contras. Nós não temos como atacar, simplesmente, ainda que fosse comprovada a eficácia disso, nós não temos como consertar a sociedade. Se tem promotores, juízes aqui, e até mesmo policiais, que já atuaram na área da infância, você sabe o quão difícil é tentar melhorar a situação de uma família. De maneira que consertar toda a sociedade para que não haja mais crime é nada mais, nada menos do que uma utopia. Mas o que diz o Wilson? Essas tentativas de consertar a sociedade são válidas, que continuem sendo feitas, que isso continue sendo estudado, mas não como alternativa para a solução do crime, porque o que nós podemos controlar é o ímpeto do criminoso. Nós podemos fazer com que aquele sujeito que tem uma mente criminosa, que é criminoso, com que o crime se torne para ele uma coisa tão custosa, uma coisa tão danosa para a vida dele, que ele desista de delinquir. E sob essa perspectiva, são possíveis fazer estudos, como por exemplo, a probabilidade de um determinado perfil do criminoso, uma vez solto, criminoso de baixa reincidência, uma vez solto, ele vai cometer entre um furto, entre um roubo, quando solto, e 13 furtos. E outro tipo de criminoso vai cometer entre 93 furtos e 13 roubos. E aí, para fins de incapacitação, qual é o mais interessante? A prisão de qual perfil de criminoso é mais interessante para que se tenha um resultado na segurança da sociedade? Sobre as técnicas de abordagem policial, estudos, presença maciça da polícia em ambientes controlados reduz a criminalidade, é uma coisa que o senso comum nos diz. A abordagem, as condutas de patrulha, em vez de um patrulhamento aleatório, como é feito na maioria das cidades do Brasil, uma abordagem específica daqueles elementos que são delinquentes, e hoje isso está muito facilitado com as tornozeleiras, inibe formidavelmente a atividade criminosa. Então são soluções inteligentes para problemas reais. E finalmente uma coisa que foi esquecida lá, e há muito tempo foi esquecida, e diria eu, foi assassinada no Brasil, que é a função de manutenção da ordem da polícia. A polícia tem uma função primordial que é de manutenção da ordem. E, na minha modesta opinião, nós começamos a sepultar essa função da polícia quando nós jogamos a lei de contravenções penais na lata do lixo. E quando nós desmoralizamos o trabalho do policial. Aqui eu quero entrar na questão do colapso. Vejam, a polícia deveria ter a sua função de mantenedora da ordem prestigiada. Aqui é a questão do colapso brasileiro. Próximo, por favor. Veja a situação da polícia no Brasil. Esse gráfico foi apresentado pelo coronel Fábio Cajueiro, num evento sobre guerra urbana promovido no Ministério Público do Rio de Janeiro há cerca de um mês. Ele trata da vitimização policial no Rio de Janeiro. Como não existem dados entre forças policiais do mundo para serem comparados com as do Brasil, ele teve que buscar em exércitos em tempos de guerra. Então, os senhores vejam essa comparação. Em vermelho aqui, taxa de mortos no Rio de Janeiro, 3,77. Força Expedicionária Brasileira, 1,84. Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, 2,46%. Todos menores que o Brasil. Segunda Guerra, 2,52%. Guerra da Coreia, Golfo e Vietnã. Chega a ser uma piada. Chega a ser uma piada. Vamos adiante. Se considerarmos só os policiais da região metropolitana do Rio de Janeiro. Pode ir próximo, por favor. O efetivo de 45 mil policiais. Entre 94 e 2007, foram mortos 3.397.
e feridos 15.236. Percentual de baixas no Rio de Janeiro, 41,4%. Percentual de baixas no Vietnã, 2,65%. Percentual de mortes no Rio de Janeiro, 7,55%. No Vietnã, 0,98%. Brasil tem uma taxa de mortes de 30 por 100 mil. Se você for um policial carioca da região metropolitana, essa taxa de morte é de quase 250 por 100 mil. Vários deles mortos durante o período de folga, como esse rapaz que foi executado ontem e a mãe foi ver o corpo no necrotério e morreu, infartou, em cima do corpo do filho. A chance de um policial do Rio de Janeiro ser ferido é 1.613 vezes maior do que a de um soldado americano na Guerra do Golfo. Os senhores entendem a gravidade disso? Os senhores entendem a situação da nossa polícia? Entendem o extermínio que a polícia brasileira sofre? A mesma polícia que é cuspida por gente absolutamente desqualificada e desclassificada. Esse livro aqui é escrito por um tenente-coronel norte-americano, David Grossman, On Killing, é sobre o custo da morte na sociedade e na guerra. E ele trata do quê? Dos soldados que retornaram da guerra do Vietnã. E pela primeira vez na história americana, não foram recebidos como heróis, mas como bandidos. E do custo que isso representou na vida deles e na sociedade americana. E vejam, soldados que lutavam no Sudeste Asiático, eles iam por um turno de 1 ano servir, e depois voltavam para os Estados Unidos. Um policial carioca, um policial potiguar, ele serve um turno de uma vida inteira. Ele serve 30 anos, não no país remoto, mas a partir do quintal da casa dele. Ele serve 30 anos não apenas com a vida dele exposta, mas com a vida de todos os familiares igualmente exposta. Perdendo companheiros de 30 anos todos os dias. No Rio de Janeiro, eu falava com a colega que promoveu esse evento, os policiais já se despedem quando vão fazer operações, porque a probabilidade de morrer é gigantesca. Esse é o nosso país? Esse é o garantismo? São essas as garantias que as pessoas pranteiam em favor da nossa sociedade? É claro que a lei tem que valer para o policial. Que espécie de maluco vai querer um policial acima da lei? Mas a lei tem que valer para o policial quando ele é vítima também. O meu amigo Felipe Bezerra, não sei se está aí, Felipe criou um termo fantástico, que é policiofobia, e no Brasil nós padecemos de policiofobia. Só que todos aqueles que são assaltados, que tem alguém morto na família, que tem alguém estuprado na família, eles não ligam para o Batman, eles não ligam para ninguém, eles ligam para a polícia, porque é sempre a polícia que vai estar lá. E ficou uma coisa feia defender a polícia no Brasil. Próximo, por favor. E aí vejo mais um sintoma do nosso colapso. Existe a questão do encarceramento em massa, do superencarceramento. Tem um colega no Rio Grande do Sul chamado Bruno Amorim Carpes. Ele é membro do Núcleo de Altos Estudos da escola do professor Mogenor Bonfim. E eles fizeram um estudo detalhado do assunto e chegaram a várias conclusões que são muito importantes, mas eu não tenho tempo para mostrar aqui. Mas em resumo é o seguinte: se confunde no Brasil prisão presa, gente no semiaberto, que no Rio Grande do Sul apelidamos de sempre aberto, gente com tornozeleira, né? O teu amigo Marcelo Rocha Monteiro, ele diz, pô, como é que funciona a prisão domiciliar no Brasil? Você coloca uma tornozeleira no sujeito, aí ele vai trabalhar e chega de noite ele volta para casa. Então, eu estou vivendo em prisão domiciliar há muito tempo, sem direito a futebol, que é mais grave. Então, o que se confunde é isso. Agora, efetivamente presos no Brasil, o que acontece? O pessoal chega e pega todo mundo, pega o sujeito que está em casa, pega o que está no semiaberto, pega, agora melhorou, pega todo mundo que está na nuvem do sistema prisional e larga. Temos 800 mil presos e avançando. O dado mais confiável é o do Conselho Nacional do Ministério Público. E o último dado saiu em 2016. Cerca de 456 mil pessoas efetivamente presas. Tem que relacionar isso com alguma coisa para saber se é muito ou pouco. Eu falei anteriormente que nós tivemos em 15 anos
800 mil homicídios. Os senhores sabem quantos desses homicídios resultaram em denúncias pelo Ministério Público? Entre 5% e 8%. Então nós temos no Brasil 456 mil presos e 700 mil homicídios que sequer foram denunciados. Some-se a isso 735 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento, dos quais 125 mil já expiraram. É muita gente presa? Ou é pouco presídio? Algumas manchetes. Rio de Janeiro registra 53 roubos para cada inquérito solucionado pela Polícia Civil. Menos de 2% de elucidação. 130 casos de estupro por dia no Brasil. E a última que eu mais gosto. Meta do Rio de Janeiro é diminuir o roubo de rua para 1 a cada 4 minutos até o fim do ano. E aí eu ouvi do especialista, ele diz, a meta é ambiciosa. Os senhores entendem? E vejam a evolução do Brasil em 5 anos. Em 2011 nós tínhamos 985 mil roubos. No último relatório, no Fórum de Segurança, 1.726.000. Nós temos 3 assaltos por minuto registrados. Não em todo o Brasil, só nas capitais. Só nas capitais brasileiras. E aí entra a pergunta: muita gente presa ou pouco presídio? Nós temos o Fundo Penitenciário Nacional, para o qual é destinado um percentual de todas as loterias. Esse fundo penitenciário tem cerca de 3,5 bilhões de reais disponíveis para investimento. Não consta que a tecnologia para construir presídios seja muito mais complexa do que aquela usada para construir estádios de futebol. Que nós conseguimos, inclusive a preços que são maiores do que estádios da Rússia. Então, por que é que não se faz o óbvio? Por que é que não se constroem presídios para acabar com essa superdensidade populacional? Porque há uma agenda ideológica pelo desencarceramento. Lembram quando eu falava do Yuri Bezmenov, que eu disse, atentem para isso aqui, órgãos não eleitos determinando participação no poder, ONGs, financiadas inclusive com capital externo, demandam essa cartilha, que basicamente pretende o seguinte: a criminalização da polícia, naquele processo de desmoralização, são todos maníacos, torturadores e corruptos, e a canonização do delinquente. Vejam, uma das exigências, suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais. Para viabilizar o desencarceramento e fortalecer as práticas comunitárias de resolução pacífica de conflitos, vão ser articuladas algumas coisas nessa agenda. Então você pega o sujeito que deu um tiro na cabeça da Cristina frente do filho e diz: olha, esse negócio de prender está out. Isso aqui não está com nada. Nós vamos pegar você e vamos viabilizar o desencarceramento através de práticas comunitárias para resolução desse conflito. Como é que isso se resolve na prática? Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça já sugeria a responsabilização de autoridades por não haverem empregado valores disponibilizados pelo FUNPEN para a construção de presídios. Agora, recentemente, o Brasil assumiu perante a ONU, que é composta por várias pessoas eleitas pelo povo brasileiro para nos representar, né? Então a ONU exigiu o governo: não, nós vamos reduzir em 10% a população carcerária. Por favor. Eu fiz direito porque eu nunca gostei muito da matemática, mas essa é uma matemática tão fácil que até eu entendo. Como é que nós vamos reduzir em 10% a população carcerária se nós temos 60 mil homicídios por ano, sem construir presídio? Veja, estamos proibidos de construir presídios, não vamos colocar dinheiro mais nisso.
E temos que reduzir a população. Mas nós temos 60 mil homicídios, 1.726.000 roubos, só crime que dá cadeia, tá, pessoal? 735 mil mandados em aberto e quase 50 mil estupros por ano. Como é que eu faço para reduzir em 10%? Próximo. Talvez, pegando daqueles menos de 10% de homicídios que são denunciados, eu desistindo de julgar. Justiça desiste de meta para julgar crimes contra a vida. Apenas 10,9% das ações abertas até 2012 foram julgadas. Plano previa análise de 80%. Mas não há sentido em analisar 80% se eu tenho um plano de reduzir a população carcerária. Então, vamos adiante. O ministro Jungmann anuncia um mutirão carcerário, cuja meta é libertar 50 mil presos em todo o país. Vai liberar menos de 10% dos mandados de prisão pendentes de cumprimento. Isso resolve? Cosmética, discurso, conversa fiada, como diz meu colega, carta para o Papai Noel. Por favor. Como é que isso se resolve na prática? Democídio. Esse é o famoso democídio. É o genocídio praticado pelo governo. Nas palavras do Rudolph J. Rummel, professor já falecido também da Academia Americana. O assassinato de qualquer povo ou indivíduo por seu próprio governo, inclusive pelo desleixo e depravada indiferença pela vida humana. O que acontece com o governo que tira da população os meios de defesa? Desarmamento está aí, todo mundo seguro. Não tem mais nada. Sucateia a polícia. Trabalho da polícia heróico, mas não consegue apurar crime, e em vez de caçar bandido, é caçada e executada pelos bandidos. Quando eu digo caçar bandido, para prender, tá, pessoal? Em vez de ir atrás dos cidadãos, é por eles perseguida e morta sem piedade, tá? Não. Então, a polícia não tem chance. Presídio não existe mais. E a própria omissão do governo em construir presídios e sucateamento do sistema penitenciário é usada como pretexto para soltar os delinquentes. Onde isso estoura? Na sociedade. O primeiro slide que nós mostramos é justamente isso. Essa soltura e impunidade vai resultar em mais crime, obviamente. Próximo, por favor. Eu estou encaminhando para o final, tá, pessoal? E eu trago aqui alguns exemplos desse colapso do sistema brasileiro. Aqui à esquerda é um caso que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Os policiais foram cumprir o mandato de busca por tráfico de drogas, ingressaram no apartamento e um dos delinquentes estava escondido atrás de uma porta. Ele atirou por essa porta, acertou a cabeça do policial, que faleceu na frente da esposa. A Polícia Civil enviou um helicóptero com um psiquiatra para buscar a esposa, que ficou petrificada no local. E cerca de um mês depois, descobriu que ela estava grávida. O sujeito que atirou, Maicon, estava demandando o Estado por 60 mil reais, por quê? Pelas precárias condições do presídio, onde ele estava e de onde jamais deveria haver saído. É colapso civilizacional isso ou não, meus amigos? A direita, no caso no Piauí, um preso autorizado a sair da cadeia com tornozeleira para prestar concurso para PM. Ele era assaltante de carro forte. Ele trocava tiros com a PM. É razoável? Nós somos... Que tipo de nação nós somos? Próximo, por favor. Aí as soluções geniais das nossas autoridades. Vamos legalizar as drogas, que vai acabar o problema. É lógico que vai acabar. Eu só fico me perguntando, quem vai fornecer? Vai haver algum tipo de restrição para esse comércio? Como tem nos países citados como referência? Vai ser proibido, por exemplo, que criança consuma? Vai ser só maconha ou cocaína também? Os traficantes vão se sujeitar à concorrência do mercado? Como é que funciona o tráfico? Vocês já pararam para pensar? Próximo, por favor. O colega, o Lincoln aqui, traçou um panorama muito bom do Brasil. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas.
Esse livro saiu agora recentemente em tradução, Red Cocaine, Cocaína Vermelha, vocês acham até na internet, tá? Eu recomendo demais. Esse livro mostra que o narcotráfico em larga escala, ele foi criado como ferramenta de guerra química, que tão eficiente quanto invadir um país com tropas é invadir um país com drogas. O que consiste a guerra química, senhores? Foi criado durante a Guerra Fria. Desfibramento da sociedade. Se transforma a sociedade num bando de viciados, ineptos para o trabalho, dóceis, que fazem qualquer coisa por um pouquinho mais de droga. Você destrói a fibra, o tecido social que faz de um país uma coisa que progride, uma coisa efetivamente boa. Corrupção institucional em todos os níveis. Polícia, Ministério Público, Judiciário, políticos. O primeiro papel do narcotráfico é identificar aquelas pessoas que possam ser aliciadas por dinheiro, por poder, por ameaça, e aliciá-las. Conexão com terrorismo e tráfico de armas. E, finalmente, a criação de um narco-estado. Nesse livro é citado que no final dos anos 90, o tráfico de drogas movimentava 2 trilhões de dólares por ano no mundo. Agora, recentemente, foi lançado esse livro, O Espectro de Hugo Chávez, que confirma tudo que dizia o Red Cocaine, aplicado pelo Estado venezuelano, que se tornou um narco-estado. E a ideia aqui é bastante simples. A partir do momento em que eu desmoralizo o Estado, que eu deslegitimo o direito penal, e eu começo a dar linha para o crime, eu vou dizendo para ele, dar linha é uma gíria gaúcha, mas deixa o crime atuar livremente, contando que ele vai se autorregulamentar e vai se tornar uma coisa respeitável, o Estado deixa de controlar o crime e o crime fagocita, absorve o Estado. E esse Estado se torna um narco-estado. E nós já temos, na minha opinião, muitos indícios de que isso venha acontecendo no Brasil a passos largos. Próximo, por favor. Polícia Federal vê indícios de dinheiro e tráfico usado por políticos brasileiros. PCC firma parceria comercial com o Hezbollah e amplia poder financeiro. PCC usa doleiros e já fatura mais de 400 milhões. Essa é a expansão de que o Lincoln nos falava aqui. Próximo, por favor. Essa é a guerra assimétrica que o coronel Alessandro Visacro fala. A guerra assimétrica consiste em quê? Um exército menor, que no caso nosso é o exército do crime, ele luta com elevados custos para o Estado. E ele luta usando o poder de combate do inimigo contra ele próprio. Ou seja, pega o crime organizado, pega essas facções criminosas, PCC, Comando Vermelho. No Rio Grande do Sul, nós tem duas coisas que não vingaram muito no Rio Grande do Sul, mas tem o similar piorado, né? Uma delas é o PCC, não é tão grande, nós temos os bala na cara. E a outra é o Corinthians, mas nós temos o Grêmio, que é o similar corintiano piorado. Então, vejam vocês, prioriza objetivos psicológicos em relação aos objetivos físicos. O narcotráfico hoje, ele não tem meios de vencer o Estado brasileiro numa guerra com armas. Mas ele tem meios de infernizar tanto a vida do cidadão brasileiro, gerar tanta violência, gerar tanto caos, que esse cidadão vai ser convencido de que a legalização é um bom negócio. De que um ministro do Supremo venha dizer que ele vê na legalização da maconha uma coisa importante para o nosso país. Que promotores, juízes, delegados de polícia defendam a legalização e o livre mercado como uma saída adequada para acabar com o narcotráfico. Tudo o que? Em nome daquela famosa promessa de paz. Para quem viu o filme do Churchill, agora magnífico, é aquilo que o Churchill dizia: não se negocia com um tigre quando a sua cabeça está dentro da boca do tigre. E é isso que o Brasil quer fazer. O Brasil está brincando com fogo. Como é que seria essa nova ordem? O caso que o Lincoln mencionou, a psicóloga morta pelo PCC. Sem motivo algum.
morta na frente do marido por 2 pistoleiros, ela com uma criança no colo, levando rajada de Glock na cabeça. O PCC, comemorando aniversário, planejando sequestrar juízes e procuradores, criando células de inteligência para matar agentes penitenciários. No Rio Grande do Sul, eu tenho 2 queridas colegas que estão cumprindo, entre aspas, prisão domiciliar, sob escolta, em função do crime organizado. Os bandidos saem à rua, os bandidos vão para o Beach Park, vão para o Ceará, aproveitam a vida. E 2 promotoras do meu estado estão trancadas num apartamento sem poder pedir uma teleentrega, sem que sejam escoltadas. É esse o estado que nós queremos? São essas as garantias que os nossos doutores nos oferecem? Próximo, por favor. Algumas das garantias mais: 20 de setembro de 2017, traficantes do Rio de Janeiro colocando moradores para fora das suas casas porque eles seriam delatores. Os senhores ouviram algum representante dos direitos humanos clamando em favor desses moradores? Não. Mas 2 dias depois, quando a polícia subiu o morro, estavam todos lá, colocando uma lupa sobre o trabalho da polícia. Gravataí, Rio Grande do Sul, foram filmados 2 rapazes cavando a própria cova, onde em seguida foram obrigados a deitar. E aí, por humanidade, né, compaixão humana infinita, um dos executores disse: então, antes de queimar, vamos pelo menos matar esses 2, né? Aí deram uma saraivada de tiros, mataram, em seguida queimaram. Tudo filmado e publicado em seguida no WhatsApp. Essas são as garantias do narcoestado. Próximo falso. E aqui as soluções maravilhosas do nosso governo. Eu digo para os senhores pessoalmente, sou a favor do armamento civil. Não é a opinião do Ministério Público, é a opinião minha pessoal, Diego PS. Tá? Outro momento posso até explicar o porquê. Mas a questão que eu coloco aqui é outra. Como é que o governo pode defender o desarmamento como solução quando nós vemos cenas como aquelas ali? Por que aqueles ali ninguém desarma? Por que quando a polícia vai subir um morro carioca, vem sociólogos, antropólogos e juristas dizer que a polícia está fazendo operação bélica numa área residencial? A operação é bélica, meus amigos, e aqui entra a guerra assimétrica, a guerra irregular. É bélica porque belicosos são esses sujeitos. Ou a polícia vai entrar lá com um mandado de prisão, uma pomba branca e um ramalhete de flor. Como é que o governo nos vende essa ideia? Como é que nós acreditamos nessa estupidez? Próximo, por favor. Isso é aquilo que o filósofo Erich Wegener foi um filósofo que fugiu da Alemanha durante o nazismo, e ele dizia que, ele identificando aqueles movimentos de massa na Alemanha, ele dizia que eles viviam numa segunda realidade. E isso sempre está associado a períodos de crise, quando uma elite está imersa numa segunda realidade, e ela não raciocina mais com aquilo que nós vemos, com aquilo que os policiais todo dia veem na rua, que o promotor que não mora num castelo de marfim vê todo dia nas vítimas de um júri que ele faz, nos familiares das vítimas, numa vítima de estupro. Ele não tem mais contato com a realidade, ele raciocina com base em clichês, em palavras fetiche. Em suma, a própria linguagem se torna uma segunda realidade. E aí nós vemos alguns exemplos, por favor. No Brasil, nós temos 60 mil homicídios por ano, 1.700 roubos, 703 mil mandados de prisão, 50 estupros por ano. O que os nossos gênios analistas falam? Nós vivemos uma onda de punitivismo. Houve um abaixo-assinado há pouco tempo atrás contra o punitivismo vingativo do Brasil. Como se houvesse uma onda de encarceramento com esses índices aqui. 10%, nem 10% dos homicídios são denunciados. No Rio de Janeiro, nem 2% dos roubos são apurados. Nós temos 17 das 50 cidades mais violentas do planeta. Natal, senhores, sinto informá-los, é a melhor colocada no ranking dentre os brasileiros e a 4ª do ranking.
Se matarem um pouco mais, pega pódio. Mas não vou me vangloriar, porque Porto Alegre também está, né, entre essas cidades. Próximo, Fausto, por favor. Nós temos 11% dos assassinatos do mundo, 130 estupros por dia, 5 vezes a média global de homicídios. E numa posição de 162 países, nós estamos na 108ª em termos de segurança. E se você chega para um desses sujeitos que falam em punitivismo e diz para eles: olha, sair à rua no Brasil é um ato estatisticamente perigoso, sob qualquer aspecto que se olhe, morre muita gente. Ele vai dizer que isso é populismo penal midiático. O que é isso? É aquilo que o Wegener chamava de divertissement. Sujeito imerso numa segunda realidade, raciocina só com base em clichê, só com base em palavras, só com base em tese, e é incapaz de olhar para a frieza dos números ou para a crueza da realidade social, para a feiura daquilo que nós vivemos. Como hoje, quando eu chegava aqui, me foi dito: nessa rua todo dia tem assalto. Há algum tempo atrás eu participei de um evento no Rio de Janeiro, um evento maravilhoso, muito bom, os colegas lá, tudo. Mas na saída, um colega falou: olha, vamos apurar aqui, porque a partir desse horário fica meio perigoso essa região. Mas sede do Ministério Público. E nós andamos assim, nós ensinamos nossos filhos a serem assim. Então, em resumo, senhores, e é isso que eu quero colocar, a situação do Brasil, na minha modesta visão, é essa. O Estado retirou da população os meios de defesa, sucateou a polícia e o sistema penitenciário, fomentou a impunidade e agora quer disseminar o consumo e a venda de drogas. E depois disso tudo ele promete para os senhores, promete que vai ter segurança se acreditar um pouquinho mais nele. Até agora eu levei vocês para o buraco, mas acreditem um pouquinho mais em mim, me deem mais um pouquinho da sua liberdade, entreguem mais um pouco da liberdade de vocês, que eu vou salvar vocês. Como? Com desarmamento civil, desencarceramento, legalização das drogas. E aí outra coisa que não dá nem para entrar hoje, mas para mim é uma das mais graves que tem: desmilitarização da polícia. É mais veneno para tentar curar aquele veneno que já está nos matando. E a situação é essa. Próximo, por favor. Aqui é o penúltimo slide, tá, pessoal? Agradeço a paciência de vocês, que eu sei que não é fácil nesse horário. Esse slide eu sempre trago para fazer uma comparação. É um dos acidentes mais famosos da aviação civil mundial, acontecido em Tenerife, na Espanha, em 1977. Sob uma intensa neblina, um avião da Panam taxiava no solo, e um da KLM, por um mau entendimento com a torre, foi autorizado a decolar. E esse avião da KLM colidiu com o avião da Panam. Colidiu, subiu um pouco, explodiu no ar em chamas e caiu algumas centenas de metros adiante. Vejam, para gravar a situação, o corpo de bombeiros do aeroporto só viu essa bola de fogo explodindo e foi até lá para socorrer aqueles passageiros que já estavam todos mortos. Enquanto o avião da Panam, quase que por milagre, teve apenas o teto arrancado e ficou com as laterais abertas, em chamas, mas de maneira que era possível aqueles passageiros que estavam ali dentro sair caminhando, tirar o cinto, sair caminhando, pular para fora do avião e salvar a própria vida. Como de fato 84 salvaram. Houve 84 sobreviventes. Mas todos os demais, a maioria deles que não morreram no impacto, ficaram sentados. E aí os psiquiatras, ouvindo aqueles passageiros que se salvavam, diziam que eles chamavam os passageiros: vamos, vamos. E o sujeito ficava ali sentado até o avião explodir, pegar fogo e explodir sem fazer nada. Por quê? Tendência de normalidade. É a tendência que todo ser humano tem de, numa situação crítica, numa situação de perigo absoluto, achar que vai ser salvo do nada.
que vai vir uma força, e até pode vir, eu sou católico, não acredito nisso, mas é uma blasfêmia você contar com isso sempre. Que vai vir alguém do nada e vai nos salvar, ou aquele fogo vai se apagar sozinho. E assim eles morreram, e assim é o Brasil, meus amigos. Eu sou o mensageiro da triste notícia, mas é o que está acontecendo no Brasil. E mais do que não vir ninguém para salvar, aqueles que se apresentam com soluções, via de regra, vão só aumentar o nosso problema. Último slide, por favor. Aqui, e esse é um motivo, é o que me motivou a escrever esse livro, sofrendo não poucas represálias. É o que me motiva a viajar pelo Brasil, deixando minha família em casa, para tentar passar essa mensagem para vocês. É aquilo que cada promotor que já atuou, uma vez que seja no júri, sentiu na cara. Essa aqui é a lápide da Cristine, aquela senhora que foi com a qual iniciamos a palestra. Aqui descansa em paz mais uma vítima da violência urbana, causada pela incompetência e impunidade de governantes e juízes desse país. Essa lápide é um tapa na cara de todos nós. De todos nós. Essa lápide representa as 60 mil lápides anualmente criadas no Brasil. Tapa na cara da polícia, um tapa na cara do judiciário, um tapa na cara do Ministério Público. Especialmente aos colegas promotores. Peço que quando os senhores olharem isso aí, todos nós, lembremos do porquê nós entramos no Ministério Público. Foi para ajudar essas pessoas, foi para evitar que isso acontecesse. E se o Ministério Público, o Judiciário, a polícia não conseguem fazer isso, eles não têm razão de ser. Porque é algo vergonhoso. Já estou indo para o final da minha carreira no Ministério Público. Já vi o melhor e o pior do Ministério Público, já vi o melhor e o pior do Judiciário. Já vi o melhor e o pior da polícia. E eu ainda acredito no melhor, senhores. E é por isso que eu sempre conclamo policiais, juízes, promotores. Sempre lembrar essa frase do Edmundo Bani. Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Vamos descruzar os braços, vamos lutar para salvar esse nosso país. Muito obrigado pela atenção e que Deus os abençoe. Bem, consoante o planejamento, né? Vamos passar a palavra ao auditório, né? Daniela está ali, tem perguntas escritas também. À disposição dos senhores. Esse aqui? Pode ser. Cadê o outro? Tá, o outro deixei. Ok. Pode. Não, fica à vontade, pode ser. Eu tenho aqui a visualização dele. Alô? Boa tarde. Doutor Diego, inicialmente eu gostaria de parabenizar, porque temos uma carência muito grande de material escrito para fazer esse combate, mais no campo das ideias, da literatura, do mundo acadêmico. Acredito que esse pensamento sempre foi o pensamento majoritário por parte dos agentes que fazem parte das instituições de segurança pública. Mas há uma carência muito grande em nosso país de livros escritos, desse enfrentamento que é inadiável, tem que ocorrer. Aqui no estado do Rio Grande do Norte estamos vivendo uma situação absolutamente caótica. Os policiais aqui no estado estão sendo literalmente caçados. 2 dias atrás, na delegacia em que eu trabalho, chegou uma situação de extrema gravidade, na qual um policial militar quase foi executado a sangue frio, tão somente porque no chaveiro dele tinha um brasão da polícia militar.
E ele precisou negar com todas as forças que aquilo fosse dele, foi um presente para não ser executado. O último policial militar, acho que morto, chegamos no número de 15, salvo engano aqui no estado. Não fiz o cálculo, mas acho que proporcionalmente esse número é maior do que o do Rio de Janeiro. Acredito que no nosso estado aqui, a mortandade de policiais, pelo menos esse ano, talvez deve ter ultrapassado o Rio de Janeiro, se fizer um cálculo proporcional. O último policial morto estava, salvo engano, acho que os colegas podem me ajudar, estava indo comprar um frango na hora do almoço para alimentar a família dele. Recebeu um salve do PCC dizendo que os policiais deveriam ser caçados, porque o PCC queria que naquele dia um policial fosse morto para demonstrar força. Os criminosos passaram, reconheceram ele que estava à paisana, comprando um frango assado para alimentar a família dele, e ele foi executado de maneira fria. Eu ainda vi a época em que a polícia era temida, em que criminoso que matava o policial ficava com medo. Hoje vivemos um momento em que o policial é caçado. E a polícia é a última barreira que separa a civilização do caos. E eu acho importante, porque me parece que esse pensamento que o senhor combate, do qual coordenam completamente, é o pensamento majoritário no ciclo acadêmico brasileiro e em setores importantes do nosso judiciário. Esse discurso, prender não resolve, bora desencarcerar, porque se prender ele piora, então prender não é a solução. Esse discurso ridículo de que o Brasil prende demais. Eu já vi grandes intelectuais falando essa bobagem. O Brasil prende muito. Esse discurso de legalização das drogas, esse discurso que segurança pública é um problema quase que majoritariamente uma questão social. Polícia não resolve, não invista. Se polícia não resolve, não invista em polícia, invista só em programa social. É um pensamento, inclusive, que não gera nem investimento policial. Esse pensamento parece que é majoritário em alguns setores. O ministro, salvo engano, o ministro Lewandowski, quando estava instituindo a audiência de custódia, ele deixou muito claro que a principal motivação dele, se não for a das principais, era o desencarceramento. E a gente prende muito pouco. Nós agentes de segurança pública e promotores que estão atuando nessa área de investigação, sabe que você consegue, dos crimes que você investiga, que já é num universo muito pequeno, você só consegue juntar provas suficientes em muito poucos. E assim, me assusta, porque esse pensamento é majoritário. Não quero ser deselegante, mas já participei de um debate com o Machado aqui do Estado, e defendi essa posição, e ele defendeu outro sentido, né? A questão social, a questão da legalização das drogas. Ele falou, olha, defende isso quem não estudou o suficiente. Eu falei, excelência, me perdoe, mas há colegas seus que pensam de diverso. Inclusive tem um livro, o Bando de Idolatria, citei o livro do senhor, na qual vários juízes e promotores corroboram esse pensamento. Tive que ouvir, olha, esse livro não Esse argumento do não estudou o suficiente, geralmente ele é utilizado por quem não estudou o suficiente. Exatamente, ou então quem está imerso nessa ideologia que domina o Brasil. E aí eu tive que ouvir, dizer, não, mas esse livro não é científico. Então veja só, olha, se científico é um material que eu tenho lido, produzido, bem claramente, está com todas as letras, a nossa presença e o nosso livro. A nossa presença foi vetada em várias universidades. Não digo para dar aula, digo para fazer isso aqui. Houve eventos cancelados devido à simples ventilação da presença minha ou do Leonardo. O nosso livro foi proibido numa universidade, numa faculdade. Então, essa é a democracia que os caras entendem que é aplicável. Eu agradeço as tuas palavras e só quero fazer uma ponderação, que diz mais respeito à parte que o meu colega escreveu o livro, que é sobre hegemonia intelectual, especialmente a partir de Antônio Gramsci. O extermínio físico da polícia brasileira hoje, ele foi precedido pelo extermínio moral. A morte física ela é sempre precedida pela morte moral. E nós há mais de 30 anos temos a polícia brasileira sendo cuspida, xingada, recebe os piores apelidos possíveis, coxinha, rato, porco. E em contrapartida, nós temos a glamorização da criminalidade.
Os piores marginais, os piores vagabundos são pintados quase como anjos que caíram por acaso. Então, nada disso é de graça. O próprio enfoque da mídia, quando ela equipara o trabalho quando ela equipara... Deixa eu pegar esse aqui, está melhor. Alô? Quando ela equipara a situação numa situação de confronto, numa situação de combate, o policial e o delinquente já é um trabalho totalmente viciado. O policial, por força de lei, ele parte de um pressuposto que está agindo no estrito cumprimento do dever legal ou em seguida a isso legítima defesa. Eu cito no livro uma passagem de uma palestra, acho que foi no Paraná, onde a palestrante se refere aos policiais que para eles agirem eles têm que esperar serem alvejados. Que país do mundo você vai explicar isso para um policial sem que a plateia inteira levante e vá embora? O tempo de reação de um policial é 3 segundos. O tempo de ação num combate, em regra, eu dizia 3 segundos. Então você vai ter que esperar primeiro, receber o primeiro disparo, se não for na cabeça, aí você reage. Então essa equiparação do policial ao delinquente, em si, já é uma coisa criminosa. E isso está arraigado na mídia, na intelectualidade, em geral. E ao mesmo tempo você pega discussões sobre o sistema penitenciário, qual é o enfoque? É sempre nesse sentido de que são vítimas que estão ali enclausuradas de maneira arbitrária. Então tem muita razão em tudo que você falou. Só um comentário aqui. Em relação a essa hegemonia, aí eu queria que você me corrigisse e até complementasse. Eu vi que você citou, você recorreu a várias fontes de autores internacionais, né? No Brasil, os 3 livros que eu conheço, basicamente é o livro do Dr. Gilberto, né, Gilberto Calado de Oliveira, que é um colega do Ministério Público, é um procurador de justiça, corregedor de Santa Catarina. Esse livro eu li por indicação do Dr. Wendel, está ali, colega promotor daqui. Conhecia um livro deles de crítica ao alternativismo e me lembro de uma indicação de Wendel. Então, livros no Brasil que fazem contraponto ao garantismo, que tem a coragem de criticar a doutrina de Ferrajoli ou de Dworkin, basicamente a gente tem Garantismo e Barbárie, Face ao Oculto do Direito Penal, Dr. Gilberto. Tem o livro dos desembargadores de São Paulo, Crime e Castigo, sim. Reflexões Politicamente Corretas, de vocês. O professor Edilson Mogenot também tem Direito Penal da Sociedade. E do Gilberto Calado de Oliveira, ele tem uma vasta produção. Só que o que acontece? O doutor Gilberto, ele, academicamente, é insuperável. E intelectualmente também. O que é que se faz diante de um livro desses? Se silencia. Ele lançou esses livros quando não havia o fenômeno da internet. Então, foram livros que foram recebidos com silêncio mortal, né? Não se fala disso, vão tratar como se não existisse, porque se começa a falar, ganha repercussão. O que aconteceu? O bandidolatria é um termo criado pelo Volney. Lá em 2000, ninguém mais falava. Eu acho que o grande mérito do nosso livro foi ter, quase como um arqueólogo, resgatado essas obras. Aí quando nós lançamos o livro, para vocês verem o grau de atualização dos nossos estudiosos, houve um desses bambambãs que falou: bandidolatria, de onde vem essa palavra? E aí o democídio, que também é um termo cunhado na Academia Americana na década de 90, o sujeito escreveu demonicídio. O demonicídio é a morte do demônio, existe a palavra, só que não foi nem a correção automática, porque esse doutor que criticou, ele errou a acentuação, não tinha acento no demonicídio dele. Então foi por ignorância. E o que a gente enfrenta, esse argumento eu acho muito rasteiro, esse do você não estudou o suficiente, porque é aquela típica empáfia acadêmica, bacharelesca, né? Que o saudoso embaixador Merapena dizia: o Brasil não tem a inteligência, ele tem a burrícia. A nossa burrícia, ela vê uma coisa assim. O Olavo de Carvalho, o professor lá, fala muito também, o argumento de ignorância. Eu não ouvi falar sobre isso, isso provavelmente não deve existir. Então, é interessante, eu tenho familiares nos Estados Unidos, e uma coisa que me fascina no povo americano é a seguinte: qualquer cidadão americano, você fala sobre uma coisa que o sujeito não conhece, automaticamente ele começa a te perguntar para conhecer mais sobre aquilo. E a intelectualidade brasileira me parece o contrário. Você fala alguma coisa que ela
que ela não conhece, ela quer impugnar a existência daquilo para que não entre de maneira alguma no seu horizonte de consciência. E isso é uma coisa extremamente grave. O Flávio Gordon lançou agora há pouco um livro chamado A Corrupção da Inteligência, no qual ele faz uma necropsia da situação do Brasil. Como essas mortes, como todo esse descalabro que o nosso país vive, ele foi gestado a partir da corrupção da inteligência brasileira. Porque, me perdoa a expressão chula, um povo que é estúpido demais para perceber que está morrendo em quantidades que equivalem a um genocídio, é um povo que teve a inteligência corrompida de maneira talvez irremediável. E isso é o que acontece no Brasil. Quando eu falo do Eric Wegelin, do divertissement, da segunda realidade, é isso, nós temos uma oligarquia que está imersa numa segunda realidade de trabalhos acadêmicos absolutamente estéreis, discutindo sobre duendes e unicórnios, sobre coisas que não existem, ou como diria o padre Quevedo, que não existem, enquanto as pessoas morrem ao nosso redor. E aí você vai falar das pessoas que morrem ao nosso redor, né? Vai apontar o elefante na sala. O sujeito diz que você é um punitivista, que você é um antigarantista, que você é todos usista, né? Que imaginar você é. Essa é a doença do Brasil. Quem mais? Boa tarde. Boa tarde. O seguinte, teve um caso recente no Rio Grande do Norte. Tá ouvindo? Tá. Teve um caso recente aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que os policiais aqui devem lembrar. É o seguinte, um casal e uma terceira pessoa foi flagrado em casa. Tô te ouvindo muito mal. Agora diminuiu mesmo. Quer pegar? Pega esse aqui, ó. Acabou a potência. Boa tarde. Teve um caso aqui no Rio Grande do Norte que gerou uma revolta social muito grande com relação à impunidade. Foi o seguinte: um casal mais uma terceira pessoa foi flagrada na sua residência vendendo drogas, uma grande quantidade de drogas, armas e, se eu não me engano, dinheiro falso. Tudo foi apreendido, eles foram presos em flagrante. O caso repercutiu na mídia, teve a fase de inquérito e teve a audiência de custódia. O juiz de audiência de custódia soltou o trio com a fundamentação que o delegado não permitiu que os advogados desses acusados fizessem pergunta às testemunhas. 3 dias depois, o juiz titular do caso expediu um mandado de prisão preventiva e, ao chegar lá no local, verificou-se que os 3 haviam desaparecido. E, se eu não me engano, até hoje não foram achados. Não foram. Ao adentrarem na casa, descobriu que, além dos crimes que eles foram flagrados, eles também tinham envolvimento com lavagem de dinheiro. Então, é uma das coisas que a gente lamenta no Brasil, a dificuldade nesse sentido, porque mesmo que houvesse essa falha formal, vamos assim dizer, não há nenhum local do mundo, nenhum país civilizado que você chegue numa casa, ache munição, ache droga, dinheiro falso, flagrante e solte essas pessoas como se elas não fossem capazes de cometer crimes ou fugir, por aí vai. Esse é um dos grandes dramas que a polícia brasileira sofre, não é só aqui. Além disso, a gente tem um outro problema que o senhor mencionou, que é a falta de investimento em presídios, que temos uma quantidade de verbas consideráveis, mas que não são aplicadas. E uma pergunta também que eu quero lançar, que além de se construir novos presídios e se aplicar essas verbas como devem ser aplicadas, que outras soluções a gente deve adotar para poder reduzir esse quadro de violência tão latente no Brasil, que supera inclusive países que estão em guerra? E mais uma coisa, o que é que está faltando
para se declarar oficialmente que nós vivemos numa guerra civil? Obrigado pela pergunta. Eu sou apenas um promotor de justiça, né? Tem soluções que estão infinitamente acima da minha capacidade. Mas eu te diria o seguinte: para começar a resolver o problema, tem coisas básicas que o mundo testou e provou que funcionam. Tornar o crime uma coisa custosa para o delinquente, de todas as maneiras possíveis, que estão interligadas. Primeira maneira, aumentar o índice de elucidação. Agora, como é que você vai aumentar o índice de elucidação? O que vai adiantar isso se chega no judiciário, no Ministério Público e essa elucidação é equiparada a um nada? Se tem penas risíveis, nós citamos algumas coisas no livro, se tem entendimentos jurisprudenciais no sentido de que o ladrão, o sujeito que coloca a faca no pescoço do outro para roubar um par de tênis, ele é na verdade uma vítima da sociedade e essa sociedade é codelinquente, né? E digamos que seja elucidado, o judiciário condene, você vai colocar onde essa criatura se não tem presídio? Então, tudo isso está interligado, só que a fonte dessa desgraça toda é uma só, é a mentalidade laxista penal. É essa mentalidade de que punir não resolve. Eu acho que o maior passo que se pode dar, e é isso que eu sempre falo para os meus colegas, se vocês estiverem convencidos como eu estou, onde vocês puderem falar, onde vocês puderem fazer um contraponto a esse discurso de que punir não resolve, de que o Brasil pune demais, de que todos são vítimas da sociedade, façam, porque esse discurso se mantém pela repetição. Eu convido os senhores a fazerem um teste. Vocês vão com alguém que pensa assim, exponham todos esses números. Eu autorizo quem achar interessante usar meus dados aqui, pode ficar à vontade. Apresentem esses números para eles e vocês vão ver que eles vão repetir as mesmas coisas. É quase como uma hipnose. É aquilo que eu falei, eles vivem no universo semântico. Eles vão repetir aquelas convicções e vão agir como? Tentando te desqualificar, dizendo que tu não estudou, dizendo que isso na melhor das hipóteses, senão você vai ser chamado de fascista, de todosista, punitivista, de populista, sabe? É só o que eles sabem fazer. Só que para o cidadão, para o leigo, isso tem um efeito muito grande. E as pessoas, quando não formaram opinião, quando não analisaram determinado fato, elas têm uma tendência de repetir as ideias colocadas em circulação como se fossem papagaios. Entendeu? Então, uma coisa básica, dinheiro existe para fazer. Outra coisa básica, tem coisas que não dependem de dinheiro. A valorização policial, claro que eles merecem a valorização financeira, mas a valorização moral que a polícia merece não depende de dinheiro e tem que ser feita para ontem. E nós recobrarmos esse respeito pela justiça, que no Brasil se perdeu o respeito, se perdeu a noção de que a justiça é uma coisa muito séria e de que um cidadão chamado a responder perante um juiz criminal, ele tem que pensar muito seriamente que aquilo ali vai ter consequências graves. No Brasil não tem mais. No Brasil, eu tenho um amigo que é policial rodoviário, ele tem uma frase, ele diz o seguinte: todo brasileiro tem direito a um homicídio grátis. Porque no Brasil é possível matar alguém e partir do semiaberto. E esse semiaberto vai ser uma tornozeleira e você vai ficar em casa. De maneira que tem muito por ser feito, mas eu acho que o primeiro passo, se conscientizar, analisar isso aí com racionalidade e não com ideologia. A ideologia é o grande câncer na segurança pública brasileira. Segundo lugar, adotar essas medidas simples. Melhorar o policiamento, construir penitenciárias. O impacto financeiro do crime no Brasil é um absurdo. Se fala que um criminoso preso vai custar muito para o Estado. Um criminoso solto custa infinitamente mais para o Estado do que um criminoso preso. E nós não estamos mais nem tratando de segurança pública. Nós já estamos num nível que é da própria sobrevivência da sociedade. É o colapso da civilização. Nós estamos na iminência de virar uma guerra civil. É isso que tu falou. No Rio de Janeiro foi declarado, entre aspas, mas foi declarado naquela com muito cuidado, não está sendo feito o que tinha que ser feito. Tem mais um ali atrás. Boa tarde. Me permita, meu nome é Alexandre. Eu sou educador. Tive que parar com a educação e me voltar para conhecer um pouco desse nosso drama.
as suas palavras são muito pertinentes. Há uma falsa ideia com relação ao que se apregoa a questão do punitivismo. Infelizmente, mais policiais irão morrer, mais cidadãos comuns irão morrer, enquanto esses assuntos não forem levados ao conhecimento da sociedade. A minha pergunta é a seguinte: a bandiolatria, ao meu ver, posso estar equivocado, nós temos uma imprensa que deturpa a sociedade inteira. Muitas vezes criminaliza o policial. Nós estamos aí vendo, através da mídia tradicional. E a minha pergunta é até uma questão de inteligência. O Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados, o que estão fazendo para pressionar essas autoridades que deixaram o nosso país chegar nesse caos, onde um agente público é tido como marginal, e o marginal, passado aí nos mais diversos canais de TV, com aquele glamour, com a AK-47 nas costas, armas das mais sofisticadas, circundando o país. O que é que o senhor tem a dizer? Boa pergunta. O senhor é educador, né? Tem um dado interessante. Não se passou um dia no Brasil, no ano passado, sem que as aulas, em algum lugar, não fossem suspensas em razão de um tiroteio. Você tem ideia do que é isso, né? Um país como o nosso. Com relação à atuação do Ministério Público, nós temos aí notório Judiciário MP atuando na questão da corrupção, mas eu gostaria de colocar a questão sobre um outro enfoque. Esse problema todo do ódio à polícia e da glamorização do criminoso, ele transcende a esfera de atuação do poder público. É uma guerra cultural. São 30 anos de Lúcio Flávio, Lampião, Bibi Poderosa, sempre o crime mostrado de uma forma glamurosa. E sempre, desde a manchete do jornal até o filme, até qualquer obra de ficção, o policial pintado de uma maneira terrível. E eu não vejo o que nós possamos fazer para mudar isso que não seja fora da área cultural. Nós temos que pegar nossas crianças, pegar desde o colégio, ensinar para elas que policial não é para ter medo de policial. Isso que é coisa mais linda que tem. Você vai viajar para fora, tem criança usando chapéu da polícia inglesa, aquele chapéuzinho, ou o distintivo da polícia de Nova York. Nós temos que ter orgulho da polícia e temos que aproximar a polícia da sociedade. Não significa jamais que o policial vai estar acima da lei. O nosso grande problema é que o policial brasileiro hoje ele está abaixo da lei. Ele não vale mais nem como estatística. Há um tempo atrás, quando eu escrevi o livro, ele ainda valia como estatística. Mas agora a estatística ficou feia demais, então nem isso se mostra. Sabe? Prestem atenção nas manchetes. Um infrator armado atira na polícia, a polícia atira de volta. Qual é a manchete? Policiais atiram em menor. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Aí quando matam alguém que é daqueles, dos eleitos, né? Porque no Brasil existe uma categoria de pessoas que podem ser vítimas e serão tratadas como vítimas, muito restrita. Quando algum desses é morto, aí era o bandido. Mas policial não. Porque afinal o policial faz parte, mais um, né? Eu odeio citar a mim mesmo, acho uma coisa horrível. Mas teve aquele caso aqui em Natal dos policiais catarinenses que foram mortos. Ele sobreviveu, ela foi morta. O pessoal vai passar as férias aqui em Natal, e como eu já vim por 2 vezes, eu adorava vir para o Nordeste. Hoje, vou ser bem sincero com vocês, não tomem por ofensa, eu não viajo mais com meus filhos no Brasil, mas não é que eu não viajo para o Nordeste. Se eu puder evitar de levá-los até Porto Alegre, eu evito. Porque
que foge do controle. Estatisticamente é perigoso demais fazer isso. Então, eu evito arriscar à toa. Mas sobre aqueles 2 policiais que ela foi morta, eu escrevi um artigo, se vocês pesquisarem na internet, é Onde os Heróis Não Têm Vez, falando justamente dessa situação no Brasil, nos termos em que eu a enxergo. Porque nós temos no Brasil um tipo de violência que é chamada pelos especialistas violência associal. É aquela violência com a qual não se negocia, é aquela violência que não cede a nenhum apelo de razão. É uma violência que só cede pela força. E a única força que nós dispomos é a polícia. Se nós eliminarmos a polícia como se pretende, inclusive com essa desmilitarização, os senhores se preparem, porque vocês vão sentir saudades, vão sentir saudades dos dias que nós estamos vivendo hoje, que já não são nada bons. Tem mais um. Boa tarde. Cadê o Sargento Eduardo Canuto, Polícia Militar. Cadê? Boa tarde, Sargento. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao nobre promotor pela palestra e pelo conhecimento que nos trouxe, por algumas verdades também ditas que são necessárias, né? Corroborando com o que o senhor falou, eu estava aqui pensando, no nosso estado, nós temos todo ano Festival Cidade Junina em Mossoró, em que, como o senhor falou, o Lampião, ele é lembrado todo ano. Acho que todo mundo já ouviu falar em Lampião, mas talvez, aqui se eu fizer a pergunta, quem foi o tenente Zé Rufino que existiu na mesma época que Lampião, talvez quase ninguém aqui saiba. Tenente Zé Rufino foi o homem que pôs fim ao cangaço de Lampião e caçou muitos cangaceiros na época. E quase ninguém, eu tenho certeza que quase ninguém sabia nem quem era Tenente Zé Rufino, quem é Tenente Zé Rufino. Quer dizer, na verdade, o herói era esse Tenente Zé Rufino, porque se ele não tivesse posto um fim a Lampião, ele continuaria matando e matando e matando mais pessoas e continuaria a causar mais terror, né? Mas hoje quem é lembrado? É verdade. Quem é lembrado é o Lampião. Então nossa questão é uma questão histórica, cultural até, né? Uma questão cultural, infelizmente. Aqui no Rio Grande do Norte, eu sou presidente também da Associação dos Praças da Polícia Militar, e nós conseguimos uma vaga, depois de muita luta e insistência, no Conselho Estadual de Direitos Humanos. E depois de outra imensa luta, conseguimos criar uma comissão em defesa dos operadores de segurança pública. Parabéns. É a primeira no Brasil nesse sentido, né? É a primeira comissão. Não é preciso nem dizer que grupos ideológicos, né, estão tentando a cada dia engessar a nossa comissão para que ela não desenvolva o trabalho necessário. Mas já é um avanço a gente conseguir isso dentro de um Conselho Estadual de Direitos Humanos, onde a gente sabe que tem pessoas que lutam por essa ideologia que o senhor falou aqui, né, da bandidolatria, idolatram o bandido e começa a dizer que quando começa a haver assassinatos em determinada área, aí já apontam para a polícia, tem um grupo de extermínio ali. A primeira coisa que dizem quando você vai atrás é briga entre facções, né? Briga entre facções. E essas brigas começaram justamente em janeiro, né, do ano passado em janeiro desse ano, e lá em Alcaçuz, e eles lá prometeram que a guerra só estava começando. De lá para cá, né, nós temos visto um banho de sangue no nosso estado. Infelizmente, a polícia ela está de mãos atadas, porque até para prender
quando chega na audiência de custódia, o bandido sai pela porta da frente, solto, e o policial processado. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores nos nossos dias, né? E isso está piorando a cada dia que passa. É pura verdade. E nisso aí que o senhor entrou, é aquilo que o coronel Vissacro fala da guerra irregular, porque o crime consegue manobrar o Estado para que o Estado acabe fazendo exatamente o que eles querem. Rebelião em penitenciária, o resultado é o que o crime quer. Sempre as soluções, e isso é a forma mente dos nossos políticos e boa parte das autoridades, sempre as soluções são no sentido de ceder para o crime aquilo que eles querem e limitar cada vez mais o trabalho do Estado. Essa questão dos direitos humanos, por exemplo, o direito do homem foi sequestrado. Essa expressão foi sequestrada por um grupo ideológico que coloca ali dentro não os direitos da humanidade, coloca os direitos que eles entendem pertinentes do grupo deles. Então tem uma categoria especial do ser humano. Tem o ser humano de primeira categoria, que são esses eleitos, e o resto é segunda categoria. Vou lhe dar um exemplo sobre direitos humanos. Na comarca onde eu trabalho, houve um assalto a banco, né? E a polícia, a maioria das cidades ali tem 1 ou 2 policiais. E foi uma guarnição com 2 policiais atender esse assalto. Quando o então sargento, depois de morto, foi promovido, desceu do carro com a pistola Taurus 24 falha 7, famosa, e deu um disparo, ele foi fuzilado por um dos assaltantes. O outro policial que estava com ele largou a arma, deitou no chão e se entregou. E por milagre não executaram. Pois bem, um mês depois, esse policial deixou viúva e 2 filhos. Um mês depois, o governo do Rio Grande do Sul não depositou a pensão dele. Depois ficou com 2 crianças para criar, sem ter o que comer. Não foi ninguém dos direitos humanos ajudar ele. Ninguém. Não teve repercussão nenhuma, ninguém deu a mínima. Acabou que alguns colegas junto com policiais fizeram uma vaquinha, sabe? Mas então, onde é que estão os direitos humanos? O policial recebe, não sei como é que está aqui, mas lá recebe atrasado, recebe parcelado, se recebe. A única coisa que ele não recebe parcelado é disparo de vagabundo. Esse vem tudo de uma vez só. E aí tu sai para trabalhar todo dia com o risco de ser morto, com o risco altíssimo de não voltar para casa. E a recompensa financeira, que é o mínimo, porque o policial é vocação. Só um maluco vai entrar na polícia por dinheiro. Tem que ser uma vocação. Se for fazer da polícia uma profissão, o sujeito enlouquece. E você não tem essa resposta. E aí, por que é que o cidadão brasileiro apelidou, né, os direitos humanos de direito dos manos? Porque só aparece em situação que envolve interesse de delinquente. E o delinquente tem que ter os direitos dele respeitados, não tem dúvida disso. Mas por que o resto dos mortais não tem seus direitos respeitados e ninguém se compadece com isso? Essa inversão, que eu digo que é a fonte de tudo, essa é a questão da bandidolatria. Você coloca aquilo que é mal entronizado como se fosse a única coisa sagrada e digna de tutela, e deixa os bons perecerem, são vítimas descartáveis. É esse o sintoma de barbarismo. Isso é uma coisa que só uma sociedade bárbara permite, né? Um pequeno grupo toma conta de órgãos de Estado, esse grupo decide quem é humano o suficiente para ter direitos e quem não é, esse grupo decide o que a polícia tem que fazer. Os especialistas em segurança são vocês. O especialista em segurança que nunca deu um tiro, nunca tomou um tiro na rua, nunca fez uma abordagem. Que desgraça de especialista é esse? Esses caras que falam na Globo News? Que brincadeira é essa? Vocês quando estão doentes, vocês vão num médico? Ou vocês vão num cara que assistiu a temporada inteira de House? Vocês vão para uma guerra, vocês vão querer um camarada que treinou numa academia militar? Ou um que brincou com soldadinho de chumbo a vida inteira? No Brasil a gente vai no cara que assistiu House e no cara que brinca com soldadinho de chumbo. E esses caras têm ideias geniais, tipo legalização de droga, tipo só bobagem.
Qual é o grande impacto? Na minha opinião, tá? Eu nem vou entrar nos números. Qual é o grande impacto da audiência de custódia? É a inversão automática da posição do policial e do preso. Tão logo é preso, é colocado diante do juiz numa situação em que o policial passa a ser julgado. Vocês entendem quão maquiavélico isso é? Se presume que o policial é um torturador. A audiência de custódia é a encarnação daquilo que eu colocava ali antes da guerra cultural. Trocou tiro. Pô, a prova de que o policial não é bandido é que ele está entregando um bandido vivo na frente do juiz para apresentar. Para que se usa isso? Para uma produção antecipada de prova, né? Para verificar se o policial está bem. Pô, eu sei de policial que não recebe nenhum bom dia. É esse o tratamento? Você vai ficar preenchendo relatório enquanto o cara sai pela porta da frente? Vocês recordam quando surgiu a questão do não poder algemar os presos no Brasil? Do uso de algema, restrição? Pô, tem processo anulado porque o preso foi mantido algemado não diante de um conselho de sentença dos jurados leigos que pode ter alguma influência, mas porque foi mantido algemado diante do juiz. Então, o juiz manteve ele algemado e aquilo pode influenciar a decisão do juiz. Mas que idiotice é essa, meu Deus? E o papel aceita tudo. É o universo semântico aquele. Problemas semânticos com soluções semânticas. Não está escrito na súmula que é o uso de algema. O juiz manteve algemado. Tá, mas influenciou alguém? Sim, influenciou o próprio juiz que determinou que ele ficasse algemado. É coisa de imbecil. Mas para nós é normal, porque no Brasil nós entramos dentro dessa loucura. Então é preciso parar, é preciso quebrar isso de uma vez. E é preciso que as pessoas que efetivamente são preocupadas, que colocam a vida em risco, os senhores colocam em risco muito mais do que uma carreira acadêmica. Os senhores colocam em risco muito mais do que o prestígio institucional. Eu não me importo de não me convidarem para nada. Eu tenho uma vida meio... Sou um cara meio isolado mesmo. Não me importo. Não me importo com o que pensem de mim. Não me importa com minha família, meus amigos. Agora, achem o que quiserem. Agora, isso não é risco nenhum. As pessoas dizem, coragem escrever esse livro. Coragem é você embarcar, que nem esses dois policiais, embarcar numa viatura com uma 40 da Taurus cada um. Isso é coragem, isso é heroísmo. Escrever um livro, debater aqui com os ar-condicionados, que é uma beleza, tio. Então, parabéns. Eu participei do primeiro evento que teve no Brasil, Direitos Humanos das Vítimas. Foi onde eu lancei esse livro, que é uma coisa que é esquecida. Nós temos outra coisa no Brasil que foi silenciada, que é um filme maravilhoso, Silenciados. Assistam esse filme. Quem tiver filho, estudante, que for estudante de direito, vejam a mesma versão resumida. Aquilo mostra a situação do povo brasileiro. Famílias que tiveram filhos assassinados de forma brutal, na flor da idade, mendigando justiça. E quando eu atuava no Júri, eu dizia isso. São várias as mortes da vítima. São várias. A primeira é a morte propriamente dita. Depois vem as outras mortes. A morte na instrução processual, a morte da difamação da memória e finalmente a morte da impunidade. Quando aquela morte ficou impune, quando se equipara a morte de um ser humano à morte de uma mosca, que é o que acontece com 90% de homicídios que não tem autoria apurada no Brasil. Mais alguém não, né? Para concluir, eu passaria a tarde toda aqui discutindo. Queria lhe fazer uma pergunta que era o seguinte: no livro de vocês, eu não sei se na sua parte ou se é na de Leonardo, mas se fez uma análise muito interessante que o Dr. Gilberto já tinha feito dos postulados do garantismo penal e da origem do garantismo penal, né? Foi observar a vida mesmo de Ferrajoli. Quem era ele, né? Porque em geral no ambiente acadêmico nós dizemos, olha, um grande jurista é Ferrajoli, um juiz, né? Mas eu queria que você comentasse, se possível, a respeito disso. A referência dele antes de ser juiz, tinha uma militância revolucionária na Itália, né? E seguia aquele esquema que buscava. Queria que você comentasse a respeito disso, exatamente. Até da semântica garantismo. Será que é garantismo ou é destruição do direito penal? Essa parte do livro é do meu colega, o Leonardo. Ele é um grande estudioso do Luigi Ferrajoli.
E ele seria a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Mas basicamente ele diz o seguinte: esse movimento da magistratura democrática surgiu na Itália no tempo nos anos de chumbo, na Itália, né, como um movimento de resistência àquilo. E posteriormente, dentro da Itália ainda, acabou se convertendo num movimento de hegemonia de extrema esquerda, chancelando inclusive atos de terrorismo, e houve um progressivo distanciamento de parte dos juízes daquele mesmo movimento. Houve um distanciamento desse movimento, mas se manteve. O Luigi Ferrajoli tem artigos, o viés dele é claramente marxista. Tem pessoas que dizem que não, mas tem um artigo escrito por ele colocando os postulados da doutrina do Ferrajoli à luz do marxismo. O Jardim fala muito bem sobre isso tudo. E agora, recentemente, houve uma comitiva de colegas do Rio Grande do Sul que foi até a Itália participar de um seminário jurídico. E estava lá o professor Luigi Ferrajoli. Até uma das colegas que foi, a Júlia Schutt, ela escreveu um artigo para o Estadão dessa semana, O Verdadeiro Pai do Garantismo. E aí foi perguntado para o Ferrajoli, né, ele como um jurista de grande influência no Brasil, inegável influência no Brasil, como é que ele via um país com 60 mil homicídios por ano, à luz dessa doutrina que inspirada por ele, em tantos seguidores e discípulos aqui. E segundo os colegas, ele simplesmente não conseguiu responder. Não porque ele não seja um sujeito inteligente, mas porque ele ficou absurdamente impactado com a notícia tingida em sangue, né, de que se mata 60 mil por ano no Brasil. Então, é uma coisa inconcebível. Por isso que eu digo, a hegemonia cultural, o problema é que o peixe não vê a água. Nós somos como o peixe, nós estamos imersos na violência e nós não enxergamos mais isso. O Luigi Ferrajoli, que é o papa do garantismo, agora já se começa a dizer que não é, deturparam Ferrajoli, né? Tudo quando não dá certo é porque deturparam, né? Não apareceu alguém suficientemente inteligente para fazer isso aqui, mas vai aparecer. Me deem mais poder que eu vou entrar com o verdadeiro garantismo. E nisso vai mais uma volta na corda. Então, se importam as teorias, se aplicam, assim como experiência, como foi a experiência da legalização das drogas no Uruguai, uma desgraça, aumentou exponencialmente o índice de homicídios. E o Ferrajoli é mais um caso assim. O grande inspirador, o grande norte dos nossos estudiosos, quando perguntado sobre os 60 mil homicídios, cai para trás. Por isso que eu digo, especialista, quem está tomando tiro; especialista, quem está fazendo júri; especialista, quem está em audiência. Se você quer ser mesmo debater seriamente a questão, você não pode partir de um único ponto de vista. Essas obras aqui que eu trago para a minha palestra, eu não gosto muito de estar citando obras, senão fica chato, mas é que é fundamental trazer, porque são obras que a grande maioria do público acadêmico brasileiro desconhece. E isso, há uma represa nesse conhecimento brasileiro. Concordando ou não, você tem que ler. Vocês pegarem nosso livro, não estou fazendo merchan, pelo amor de Deus, mas ali tem Herbert Marcuse, foi lido; Georg Lukács, foi lido. Nós conhecemos os dois lados para dar uma questão. Qual é o debate acadêmico na maioria das universidades? Se interdita qualquer coisa que seja dissonante. Então é o debate assim: não, eu sou mais garantista que o senhor; não, eu sou mais garantista. Pô, é como juntar eu e o Leonardo para discutir qual dos dois é mais colorado. Não vai ter um ponto de contato para um debate produtivo. Bem, eu agradeço, Diego. Passo às suas mãos o certificado tradicionalmente dado pelo CEAF. Agradeço também a presença de todos aqui, todos os órgãos parceiros do Ministério Público, do GAECO. Desejo uma boa tarde a todos e até um próximo evento, quando com certeza convidaremos todos. Obrigado.